Olá, boa tarde, meu nome é Isabelle e antes de falar sobre a convenção substancial, eu gostaria de iniciar falando sobre o negócio jurídico. Por quê? Porque é ele que faz com que a convenção substancial, essa parte do artigo 170 do Direito Civil existir, é o negócio jurídico. O negócio jurídico, ele existe quando há um negócio entre as partes, ou seja, para existir precisa ter um objeto, ser lícito e as partes ter capacidade civil. Caso isso não aconteça, o negócio é nulo. E aí chega a parte da convenção substancial. Se não acontece e o negócio é nulo, automaticamente ele não pode ser usado. Aquele negócio, por exemplo, um contrato de compra e venda que foi realizado, mas foi feito por um menor de 14 anos, não pode acontecer. Por quê? Porque foi feito com uma pessoa que não tem uma plena capacidade civil. Mas dentro do direito, no artigo 170, existe a possibilidade de que o negócio nulo, que, até então se acaba, ele pode ser revisto. Por quê? Porque pode ser que dentro de um contrato que é nulo, tenha coisas que façam com que ele seja plenamente usado. Então, tem partes de um contrato, por exemplo, que pode ser plenamente usado e idealizado. Quanto a exemplos, os exemplos eles podem ser situados com limites, eles podem ser situados de forma mais lógica ou mais fácil. Um exemplo que eu vou dar é, João, ele vendeu uma casa para Maria, e essa casa, dentro do Código Civil, ele admite que precisa de uma escritura pública, ou seja, se não tem escritura pública, esse negócio ele pode ser estruturado de outra maneira, ou até mesmo João pode pegar de volta. Mas o direito, ele fala que não é bem assim. Porque o que acontece? Se o documento ele foi realizado como feito uma promessa, não tem como, ainda que não tenha escritura pública, esse negócio não ter o efeito devido. Ou seja, ele não é um efeito nulo. A convenção substancial está diretamente relacionada ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, também conhecido pela expressão latina favor negotio. Esse princípio parte da ideia que o direito deve optar por conservar os negócios jurídicos, tentando o máximo possível não perder negócios jurídicos que deram errado, pois a sua conservação é muito importante para garantir que atos jurídicos não serão realizados de maneira involuntária e sem valor para o mundo jurídico. E a razão para isso é muito simples, porque quando um ato jurídico é realizado, as pessoas investem tempo, recursos financeiros, recursos pessoais, e a destruição completa do negócio jurídico acarreta na perca de todo esse investimento, da perca que a pessoa vai e direciona para esse propósito. E é muito importante observar que a conversão ela não elimina nem corrige qualquer nulidade que tenha no contrato. A nulidade ela se mantém persistindo, apesar da conversão. Dessa forma, a convenção promove a efetivação dos diversos princípios do direito civil, como, por exemplo, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica, a proteção da confiança e a função social dos negócios jurídicos. Além disso, ela demonstra uma evolução do direito civil, afastando interpretações excessivamente formalistas e valorizando a realização concreta do interesse das partes, porque ela valoriza muito que o interesse das partes seja, de fato, visto na realidade. Assim, mais do que um simples mecanismo técnico, a conversão substancial representa uma forma de equilibrar legalidade e justiça nas relações privadas. Finalizando esse ponto, eu passo a palavra para o próximo integrante, onde ele vai explicar mais a fundo outros pressupostos deste princípio e deste conceito jurídico. Agora vai. Para que a conversão substancial seja aplicada, não basta apenas que haja um negócio jurídico nulo. A doutrina ela estabelece que existem diversos outros critérios para que ela seja aplicada. Se tratando do primeiro requisito, ele é justamente a nulidade, do negócio jurídico. O segundo requisito é a existência de uma dupla qualificação jurídica. O que seria isso? Seria a interpretação ambígua, com o sentido de que essa ambiguidade leve a crer que exista a nulidade no negócio ou que o negócio seja legítimo. O terceiro requisito seria a suficiência do suporte fático. O que seria isso? Esse negócio jurídico que é nulo, ou contrato jurídico nulo, ele deve ter todas as características daquele negócio jurídico que irá substituí-lo. Outro requisito importante
Outro requisito importante é a identidade desse objeto. O bem ou a prestação jurídica tem de se manter os mesmos para que essa relação jurídica ela não seja modificada completamente. Há um exemplo clássico que ajuda a gente a compreender melhor esse instituto, como o exemplo de duas pessoas que querem efetuar a compra e venda de um imóvel de alto valor apenas por um contrato particular. A legislação ela exige que esse contrato seja por escritura pública. Passo a palavra agora para o último integrante do grupo, onde ele vai discorrer sobre a relação entre a conversão substancial e a autonomia de vontade entre as partes e o limite entre ambas. Muito obrigado. A autonomia da vontade constitui um dos princípios mais importantes do direito privado. Por meio dela, os indivíduos possuem liberdade para organizar seus interesses, celebrar contratos e construir relações jurídicas de acordo com suas necessidades e objetivos. A conversão substancial representa uma importante manifestação desse princípio, pois ela busca preservar aquilo que as partes efetivamente desejam realizar. Ao invés de simplesmente anular o negócio jurídico, o ordenamento procura aproveitar seus elementos válidos e preservar os efeitos compatíveis com a intenção dos contratantes. Sobretudo, essa proteção não é absoluta. A conversão substancial, ela encontra diversos limites impostos pela própria legislação. O primeiro deles é a licitude do objeto. Negócios que possuam finalidade ilícita não podem ser convertidos. Também não é possível aplicar a conversão quando o negócio sucessor ele não possui todos os requisitos necessários para sua validade. Outro limite importante é a impossibilidade de criação de um negócio jurídico completamente diferente daquele originalmente pretendido pelas partes. E além disso, parte da doutrina desenvolve críticas em relação à chamada vontade hipotética, prevista lá no artigo 170 do Código Civil. Alguns autores afirmam que não é possível ter certeza absoluta daquilo que as partes fariam caso tivessem conhecimento da nulidade do negócio inicialmente celebrado. Por essa razão, muitos defendem uma interpretação mais objetiva da conversão, baseada nos interesses efetivamente demonstrados pelas partes e na finalidade econômica do negócio jurídico. Diante disso, podemos concluir que a conversão substancial constitui um importante instrumento de preservação, da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Ao permitir o aproveitamento de negócios inválidos, que contenham os requisitos de outro negócio válido, o artigo 170 do Código Civil demonstra a preocupação do ordenamento jurídico em equilibrar a liberdade privada e legalidade, promovendo soluções mais justas e adequadas para as relações jurídicas contemporâneas. Muito obrigado.